Oi, pessoal. Nessa segunda parte do vídeo, nós vamos para um diálogo. Além de mim, do professor José Alberto, teremos Alfredo Lopes. Ele é filósofo, graduado e pós-graduado em filosofia pela PUC São Paulo, onde ele lecionou há alguns anos, fim dos anos 70. Ele é da Amazônia, voltou para cá e está aqui há muitos anos engajado nos temas centrais da Amazônia. Já publicou vários livros, livros sobre os embaraços da economia verde, livro como esse aqui, sobre os pioneiros e as utopias dos empreendedores da Amazônia. Colaborou com o USP, com o FAM, com diversas universidades. E ele é editor do portal Brasil Amazônia Agora, onde abriga vários pensadores da Amazônia e também editora a coluna Follow-up do Centro da Indústria do Estado do Amazonas nos principais pontos de discussão sobre o polo industrial de Manaus, sobre a Zona Franca de Manaus e sobre a Amazônia. Vamos ver o que deu esse bate-papo, nesse diálogo. Oi, pessoal. Esse é mais um vídeo aqui sobre a conversa da BR-319, já aqui no histórico, um primeiro vídeo onde eu discuti lá o projeto do grupo de trabalho da BR-319. Eu fiz um vídeo curto recentemente falando sobre uma portaria do DENIT que interrompeu a rodovia. Essa portaria já caiu, já não está mais interrompida. Como o professor José Alberto disse no outro vídeo, o terceiro, a rodovia está aberta, todo mundo trafegando e destruindo a floresta. É uma ilusão achar que a rodovia não existe, ela está posta e não está asfaltada. Agora nós vamos ter uma sessão de bate-papo, perguntas e respostas, e trouxe aqui o Alfredo Lopes, que é o autor da coluna do Centro da Indústria. Ele é um editorialista brilhante, tem discutido desenvolvimento da Amazônia, vários livros publicados. Alfredo, é contigo aí, aproveitar essa presença honrosa aqui do José Alberto e tua juntos aqui. Um prazer muito grande estar na frente de duas referências de compromisso com a nossa região. Eu me sinto um aprendiz, né? Mesmo estando já partindo para a terceira idade. Eu me sinto um aprendiz quando nós nos encontramos. José, quando você diz que você observou na sua maravilhosa excursão, missão de reconhecimento, a ausência do Estado, né? A ausência do poder público. Realmente, tirando as máquinas e a obra, né? Tem a presença que mais se destaca é a insistência do poder público judicial insistir ainda em continuar proibindo. Mas o que mais me agradou no seu relato foi você demonstrar uma coisa muito, muito decisiva, muito importantíssima para nós. Só tem um jeito de você proteger um bem natural. É atribuir-lhe uma atividade, uma finalidade econômica. Isso é um mantra, isso desde os primeiros viajantes, eles já deduziram isso. E quando era interessante comercialmente atribuir à borracha uma finalidade econômica, nós conseguimos, por exemplo, triplicar o poder de força financeira da Inglaterra. Então, eu acho que já está. Eu me dou conta, quando você fala isso, estão abertas as estradas, os caminhos para o crime organizado e para o, o controle, para o comando, para a ordenação da atividade econômica, cultural, social, né? As pessoas buscarem riqueza onde tem riqueza, com a presença do Estado ordenando essa atividade. Então, assim, eu te pergunto com relação a isso, você acha que, em termos de
curto prazo, como e quando chegarão os primeiros sinais da presença do poder público para segurar essas pontas aí que já estão bastante afiadas? Meu amigo, você começou dizendo que a presença do poder público só o judiciário. Eu tenho minhas dúvidas se alguém que está atuando nesses processos contrários se andou nessa estrada. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não estou dizendo que... Eu não estou afirmando, porque eu não posso afirmar. Mas eu tenho dúvida, porque se alguém andou, que tem algum raciocínio, mínimo que seja, se foi de ponta a ponta, não precisa ser um gênio para constatar o que eu constatei. Não precisa ser gênio, não precisa ser especialista em desenvolvimento da Amazônia e tal. Então, eu quero dizer que acho, não estou afirmando, que nem o Poder Judiciário, e eu falo Poder Judiciário, Ministério Público, Federal, e esses atores que têm embargado essas ações, nem eles, no meu entender, porque não é possível que isso possa estar ocorrendo se alguém viajou, fez isso que eu fiz. O poder público que se referiu ao DENIT, esse está lá intensamente, parece que, por meio do Ministério da Parte, são eles, efetivamente, que estão dando foco. Mas o ponto deles é viabilizar a estrada. E aí, quando eu me refiro à ausência do poder público, eu me refiro do poder público que estabelece governança. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal normal, Exército, IBAMA, CMBio, órgãos estaduais, enfim, barreiras sanitárias, que propiciam governança, fiscalização e controle. Uma outra observação, que a estrada pode dizer a finalidade econômica para o polo industrial de Manaus, ou isso ou aquilo, mas, meu amigo, para além disso, que já seria extremamente importante, nós temos a finalidade social, integrar aquela comunidade, aqueles municípios. Você do Purus sabe o tempo que uma pessoa de Lábrea chega a Manaus se vier pelo Rio Purus. Leva 4, 5 dias. Se vier pela estrada, em 12 horas ele está em Manaus. Quando você vem de Humaitá para Manaus, de barco, você vai levar 7 a 10 dias. Em 12 horas, você está em Manaus, ida e volta, 12 para ir, 12 para... de boa, sem qualquer dificuldade. E todos os municípios do entorno. Você imaginou você ligar Canutama, Tapauá, que está no meio do Puruzão, com conexão a Manaus? Isso tem um enorme significado. Você imaginou, por exemplo, a produção de feijão belíssimo de Lábrea, do pescado de lá, para viabilizar a venda nos municípios, nas áreas urbanas do entorno, por exemplo, Humaitá. Então, quando nós estamos falando em motivação econômica, claro que tem as grandes estruturas econômicas, como o Porto Mazute, Porto de Chibatão e os grandes trânsitos de grandes carretas. Mas, meu amigo, do ponto de vista social, você imaginou que ter um filho doente, você tem que chegar em Manaus e ter que esperar 5 dias se vier por uso, ou 7, 10 dias se vier pela Madeira? Então, o alcance social disso é uma questão enorme. Agora, quando é que eu acho que vai ter a presença da governança? A minha impressão é que essa frente de obras que o DENIT está fazendo, robusta, intensa, com verdadeiro frenesi, no trecho do meio. Eles estão fazendo uma recuperação realmente competente, eles só não podem asfaltar, mas estão deixando bem estabelecido, meio-fio, as obras que eles podem fazer, eles estão fazendo, só faltando o asfalto. Então, no meu entender, Alfredo, a impressão que eu tenho, estou dizendo impressão porque ninguém me disse isso, mas a impressão que eu tenho é que eles estão acelerando o processo para que essa estrada comece a ter uso direto e seja, de fato, irreversível diante do cenário que estão colocando. Então, eu acho que eles estão fazendo a parte deles, do Ministério do Transporte. Agora, a presença dos outros órgãos de governança vai requerer o asfaltamento, a colocação das condicionantes que estão lá,
o Ministério do Transporte já desenvolveu entendimento com todos esses órgãos para saber de que maneira eles podem fazer. No meu entender, estava na hora de os governantes, o governo da região, irem lá com o Ministério do Transporte, dizer o que nós podemos fazer para ajudar. E lá os políticos todos, os governadores dos estados que têm interação, prefeito, nós precisamos dessa estrada. Não é uma questão de militância, de politicagem, é uma questão de importância para a floresta. Se nós não tivermos isso, a floresta vai para o beleléu. Já está indo. Eu acho... Isso. Eu acho, inclusive, que estava na hora de ter agências que pudessem entrar na justiça contra essa litigância de má-fé que fazem, porque estão fazendo litigância de má-fé em torno de uma coisa que vai trazer um prejuízo enorme. Quem vai repor o prejuízo para a floresta, decorrente disso? Quem vai repor para a sociedade a instalação do crime organizado ao longo dessa região, o tráfico de drogas, o tráfico de ouro? Quem é que vai repor isso? Estava na hora de alguém cobrar essa litigância de má-fé e responsabilidade. Nós estamos brincando com um patrimônio florestal imenso para a Amazônia, que não tem outra forma de proteger, a não ser fazer aquilo que está previsto com as condicionantes lá. Então, para ficar bem claro aqui para quem está assistindo, é o contrário da discussão típica. A discussão típica precisa proteger a floresta. É falsa. A gente tem uma série de pessoas que afirmam que a produção da floresta é não fazer, como se não existisse estrada, como se não existisse comunidade, como não existisse tráfego. É falso. As pessoas continuam olhando a Amazônia pelo Google e achando que é com a foto dos anos 70. A gente precisa usar a tecnologia e o trabalho que já foi feito, que nós apresentamos aqui. É esse o ponto muito claro. Eu vou fazer uma pergunta para o Alfredo, você como um filósofo e professor que do ponto de vista filosófico, para de pé essa discussão ambientalista? Isso é realmente ambientalismo? Isso é realmente proteger a Amazônia? Como é que você enxerga isso, Alfredo, a partir da análise que o José Alberto colocou para nós? Eu acho que isso é uma conversa, bem filosoficamente, na linguagem do povo. Isso é um sonífero bovino, isso é uma conversa para boi dormir, de fato. E eu me explico quando eu falo isso. O Zé matou a charada, né, no começo da sua exposição. Só há um jeito da gente proteger a floresta. Não tem outro jeito. Porque depois de 40 anos de abandono federal dessa estrada, o que nós vimos foi a explosão da destruição nessa área. Se você olhar as chamadas espinhas do peixe, né, você vê ali vários acessos simplesmente para depredar a floresta. Nós temos hoje recursos, o Augusto e José, assim, no fim de semana houve uma queimada visivelmente planejada no estado de São Paulo e nós temos instrumentos que já estão sendo operados para pegar as imagens de um pouco antes de começar o fogaréu para detectar como ela começou. Se nós quisermos que ela seja protegida, nós temos instrumentos baratos. Baratos é comprar foto de satélite e conectar as bases de vigilância que estarão ao longo da estrada para rapidamente impedir, não é nem punir o crime, é impedir que ele aconteça. Então, assim, nós estamos no terceiro milênio, temos os instrumentos que nós precisamos. Então, assim, respondendo a sua pergunta com clareza, Augusto, essa é a litigância de má-fé. Augusto, eu queria agregar rapidamente. Fique lá, fique à vontade.
para além dessa questão filosófica, no meu entender, é uma desonestidade intelectual. As pessoas falam sem conhecer. Eu conversei com várias dessas pessoas que são contra e também aqueles que são a favor, que não sabem onde fica o cadeiro da várzea, né? Então, ou o cadeiro castanho. Então, é uma desonestidade intelectual, você bate o pé. Mas porque os índios de Carapálida, onde tem índio nessa estrada? Eu não encontrei porque não tem povos originários ao longo dela. Não, mas tem na margem tem no Purus. O Carapaz, tu sabe qual é a distância dela para a margem do Purus? Então, as pessoas falam de coisas que não sabem. Isso é desonestidade intelectual. Agora, Alfredo, só para dizer, nesse trecho do meio, nesses 400 quilômetros, que é o trecho do Iarime, nós não temos ainda essas chamadas espinhas de peixe. Não temos. O que está acontecendo é que está começando a se instalar acampamento, uma forma. As pessoas, não, o que é isso? Não é um acampamento. Aí faz um acampamento disso, aí o outro bota uma bombona para vender gasolina. Tem outro que tem uma ambulância lá para levar a gente de um lado para o outro, vai montando seu acampamento. Igrejas evangélicas, igreja católica, igrejas de diversa natureza, aparecendo na beira da estrada. Essas invasões para fazer outro tipo de ocupação ainda não estão ocorrendo. Eu não consegui ver nesses 400 quilômetros. Agora, eu também queria fazer um conceito só para poder encerrar. Essas 25 condicionantes, Alfredo, estão prontas. O pessoal acusa a ministra do Meio Ambiente, a ministra Marina, de ser a responsável de não querer. Não, desde 2008, essas condicionantes estão estabelecidas na IARIMA do IBAMA, e de lá para cá nós tivemos governo do Estado do Amazonas, tivemos político do Estado que foi ministro do Transporte, nós tivemos todo um conjunto de pessoas, atores políticos que foram ministros de diversas pastas nos governos federais, e nem por isso se moveu uma palha para fazer isso. Então, a coisa não saiu porque nós deixamos lá atrás. Hoje o pessoal é muito cômodo acusar a ministra Marina disso. Até antes de eu fazer essa viagem de conhecer, eu também tinha minhas enormes ressalvas sobre isso. Mas agora eu percebo que a coisa não foi feita por desleixo, por falta de movimentação daqueles que são responsáveis pela região com suficiência contundente, porque as pré-condições estão dadas. Naturalmente, ocorreram mais modificações tecnológicas, mais melhoria, mais inovações, mas as básicas, aquelas que estavam estabelecidas, já estão postas desde 2008. Pronto. Então para a gente encerrar esse bloco, a gente vai ter um próximo para discutir o outro pedaço. O que eu quero colocar como fechamento aqui, para ver se eu compreendi a fala de vocês dois de maneira absoluta, tudo que envolve o centro da rodovia, é muito claro que tem que ter asfaltamento, é muito claro que não é ocupado como se quer encontrar de um jeito tolo nos últimos tempos, é uma inação da estrutura institucional para fazer, para tomar a medida, fazer, derrubar a decisão judicial, juntar os esforços políticos para fazer o que está no projeto. Em síntese, é isso que eu percebi da fala de vocês dois, seja filosófico, seja ambiental, seja econômico, seja de infraestrutura, de segurança, do que seja, é preciso decidir fazer e fazer. É isso que eu compreendi. E a gente vai fazer uma pausa aqui. No próximo trecho, eu queria ouvir um pouco de vocês dois sobre o Polo Industrial de Manaus, Boa Vista e tudo que se perde de chance de desenvolvimento sem essa estrada. Alguma consideração final, Alfredo? Algum fechamento? Eu só queria destacar um pequeno detalhe que é muito importante. Nós somos um pouco responsáveis. Nós que temos algum tipo de influência, né? O Augusto está na universidade, o Zé Alberto tem frequentado várias instâncias públicas e privadas. Nós temos que bater no peito com meia-culpa, que nós deixamos que essa
lenga-lenga, ficasse valendo por muito tempo. Quer dizer, nós vimos a estrada se deteriorar, vimos a depredação, o desmatamento acontecer e discutindo firulas, groselhas, exercendo uma vaidade acadêmica ridícula, enquanto os pobres que foram levados para lá pelo governo militar estão lá espalhados, entregues à própria sorte. Comunidades de assentamento, de colonização, que até hoje esperam uma estrada para poder, né, ser civilizados. Eles não esperam, eles estão indo adiante. A comunidade chamada Realidade, lá perto, né, há 10 anos atrás, eram 2.000 pessoas, tem 12.000, festa de rodeio, grandes atividades agropecuárias lá, movimentação, festas bonitas e tal. Eles não estão esperando. Não tem ninguém esperando. Nem o narcotráfico, nem os garimpeiros ilegais. Não estão esperando, não. Eles estão fazendo negócio, andando e se movimentando. É uma pena que o único que não se movimenta é o poder público. Pois é. Os de governar. E esse é o ponto. Então, o meio está lá, está funcionando, está vivendo, destruindo. Estamos no século passado em algumas coisas e na internet em outras. É isso, obrigado. Vamos fechar aqui e convidá-los para o próximo vídeo. Valeu, tchau.